Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria triunfante no meio das provas. É uma dádiva nós estarmos estudando, entendendo, e hoje nós vamos entender que a nossa salvação é uma dádiva e ela deve ser desenvolvida. E isso está escrito aqui em Filipenses capítulo 2, dos versículos 12 a 16, que nós vamos estudar daqui para frente. Até ontem nós vimos até o versículo 11 do capítulo 2. E hoje nós vamos ver então o capítulo 2, versículos de 12 a 16, que dizem assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, os nossos próximos devocionais, nós vamos estar falando sobre esses versículos. Então, hoje, nosso tema é Filipenses, uma chamada à obediência. Então, nós precisamos entender que Paulo aqui ele prossegue a sua aplicação e ele fala de uma expressão muito importante. Ele está continuando então o assunto que ele estava falando. E aqui ele está falando que a salvação ela deve ser desenvolvida. E ele nos chama para a obediência. O conhecimento e a experiência ela não tem nenhum valor se não nos ajudam a viver nos vales da vida e se não nos capacitam a viver em amor. Tudo isso é o que nós estamos ouvindo. Depois que Paulo tratou do exemplo de Cristo, falando acerca da sua humilhação, da sua exaltação, ele volta a exortar a igreja à obediência e à unidade. Paulo ele é um pastor, por isso antes de exortar os crentes, revela a eles o seu amor, chamando-os de amados meus. Paulo tem um tato, tem uma diplomacia ao lidar com as pessoas, especialmente quando vai exortá-las à obediência. Então nós podemos destacar aqui 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, o exemplo de Cristo. Esse é o nosso maior estímulo à obediência. É o que ele diz ali no versículo 12. O problema da igreja de Filipe era a desarmonia entre os crentes por causa do orgulho e do egoísmo. Os crentes estavam se atritando ao ponto de alguns trabalharem na igreja para a promoção pessoal ou maior reconhecimento diante do grupo. A base dessa atitude é muito mesquinha e egoísta. Então Paulo aqui está exortando, pastoreando os crentes a olharem o exemplo de Cristo e terem o mesmo sentimento que houve nele. Lembra, nós já vimos isso. Depois que Paulo então detalhou os estágios da humilhação e da exaltação de Cristo, ele cobrou da igreja o quê? Um posicionamento. Paulo mostrou o exemplo da humilhação de Cristo para guiar a igreja e o exemplo da exaltação de Cristo para encorajá-los. Então, no versículo 12, então, ele faz um outro elo de ligação entre o que o Paulo estava falando e o que ele vai falar agora. Então, assim como Jesus obedeceu ao Pai, ele diz que os cristãos também devem obedecer. Ele diz que o exemplo de Cristo e a sua humilhação é a recompensa, foi a sua exaltação, são a principal razão para a igreja viver em obediência. O que nós cremos precisa se refletir em nosso modo de vida. A nossa teologia precisa produzir vida. Então aqui ele traz
a doutrina sempre tem um propósito prático. Inclusive esse ensinamento que nós estamos aqui falando, estudando sobre essa carta, é para que nós sigamos o exemplo e entendamos o pastoreio e as palavras de Paulo. Então essas gloriosas doutrinas expostas aqui em Filipenses capítulo 2, ele tem um propósito prático. Ela tem a finalidade de conduzir a igreja na verdade. E se nós entendermos e meditarmos nisso tudo, isso serve para nós. Ela é a base ética, é o alicerce para a vida de todo cristão. Então, ainda ecoa em nossos ouvidos a verdade celestial acerca do Filho de Deus, que desceu da glória para a vergonha da cruz. E isso por amor de nós, pecadores. Então, nós somos exortados a agir à luz deste vasto e insondável amor. O ensino de Paulo nos mostra que a doutrina sempre conduz ao cristianismo prático. O que nós estamos aprendendo aqui é para a nossa prática diária. Quanto mais estudamos, tanto mais humildes devemos ser. Quanto mais entendemos Jesus, nosso Deus, o propósito dele para nossas vidas, quanto mais luz temos na nossa mente, tanto mais amor devemos ter em nosso coração, porque Cristo é o nosso exemplo. Então, a obediência do cristão é muito importante. Alguns crentes ali estavam muito dependentes da presença física de Paulo em Filipos para viverem de conformidade com a palavra. Esses crentes, eles sofriam de uma espécie de nostalgia, vivendo um saudosismo dos tempos áureos, quando Paulo esteve com ele. A gente já leu no capítulo 1, no versículo 27. Contudo, Paulo estava preso, ele estava em Roma. E eles deveriam manter o mesmo compromisso, apesar da sua ausência. E é assim que a igreja deve fazer. Cristo está sendo o cabeça da igreja e nós devemos seguir o seu exemplo. Eles deveriam aqui pôr a sua confiança em Deus e não na presença do apóstolo. A obediência dos filipenses não deveria ser motivada pela presença de Paulo, nem durar só enquanto ele estivesse em seu meio. O cristão deve obedecer não porque o pastor está presente, ou para agradar esse ou aquele grupo. A sua obediência independe da circunstância e das pessoas. Nós precisamos entender que a nossa obediência é a obediência a Cristo, o cabeça da igreja. A salvação, diz aqui, ela foi recebida. A salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista, mas por uma dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas é um troféu da graça de Deus. Há muitas verdades que precisam ser destacadas aqui a respeito da salvação. Mas hoje nós vamos ficar meditando nesse tema. Nós fomos chamados à obediência. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. E amanhã nós vamos meditar sobre a nossa salvação, uma conquista, um prêmio da graça de Deus para nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.